Hoje eu estou animado para falar de dois teoremas super importantes. Chamam-se a decomposição em valores singulares e teorema espectral. Uma certa semelhança entre eles, tanto no enunciado como na demonstração. Bom, na primeira parte do curso, não sei se vocês lembram, teve um momento lá que a gente fez a decomposição em valores singulares no plano. E nós acabamos de fazer o teorema espectral no plano, em dimensão 3, e aí ficou o problema que a demonstração não passa para a dimensão maior. Então eu vou recomeçar. Vou retomar assim, bem álgebra linear, quer dizer, o objetivo vai ser, nós temos uma transformação T de Rn em Rn. Aliás, aqui vamos ser mais gerais. A decomposição em valores singulares ela pode ser de Rn em Rm. A ideia é a seguinte, né, vamos dizer, a gente sempre tem uma transformação linear, é interessante, sempre, vamos dizer, em geral, se tem uma transformação linear, costuma ser bom você encontrar uma base, no caso aqui uma base para Rn e outra para Rm, que tornem a matriz da transformação mais simples, de alguma maneira. Assim, o mais simples é você ter uma matriz diagonal. Porque aí você tem a primeira coordenada é multiplicar, vamos dizer aqui, lambda1, lambda-n. Primeira coordenada por lambda1, segunda por lambda2. Esse é a maravilha. Assim. Depende do que a gente vai fazer aqui também. Bom, melhor ainda se isso for feito com uma base ortonormal. Base ortonormal aqui, base ortonormal ali. Então, isso é o sonho. A gente pode demonstrar, no caso R2, não sei se vocês estão lembrados, né? A gente, em princípio, a visão de uma transformação linear é essa, né? Você tem aqui a base E2, e aí você tem aqui o T de E1, T de E2. E aí você tem esse quadriculado aqui com base E1, E2, e ele vira um reticulado com base T de E1, T de E2. E a decomposição em valores singulares, ela consiste essencialmente em procurar aqui uma base ortogonal, ortonormal, na verdade, até, né, que faça com que esses paralelogramos aqui virem retângulos. Então, a gente vai rodando aqui. A ideia é... Vou tirar o sistema de coordenadas. E a ideia é encontrar e rodando o sistema de coordenadas, de maneira que você tem aqui uma base epsilon 1, epsilon 2, tal que, de alguma maneira, né, o T de epsilon 1 e o T de epsilon 2 sejam perpendiculares aqui.
E aí você pega o unitário dessa direção, unitário dessa direção como base aqui, pega o ε1, ε2 como base aqui, e aí esse quadriculado vira esse reticulado. Claro que tem um compromisso aqui que você vai ter a matriz vai ser diagonal, inclusive aqui, né, a gente, vamos dizer assim, é usual chamar esses caras aqui de V1, V2, então aqui a gente teria T de V2, T de V1. Eu fiz de propósito aqui, né, de maneira que essa base não seja, vamos dizer, isso aqui não é positivamente orientado. Então, também é um compromisso que a gente pode fazer. Aí, o natural é pegar assim, chamar esse cara de U1, esse de U2, então T de V1 vai ser um certo lambda 1 U1, com lambda 1 maior que zero, e o T de V2 vai ser lambda 2 U2, com lambda 2 maior que zero. Então, se a gente fizer a matriz usando essa base no domínio e essa no contradomínio, a matriz é diagonal e as bases são ortonormais, aqui e aqui. Então, a nossa matriz é assim, né? E, do ponto de vista de meter a mão na massa, né, essa matriz, vamos dizer, tudo isso foi obtido assim, né? A gente tinha uma matriz original, A11, A21, A12, A22. Lembrando assim que as nossas transformações lineares em Rn, em geral, elas não vêm peladas, elas vêm com alguma roupa, né? Então, estão dadas aqui, ela é dada assim. E aí a gente, mudando as bases, a gente obtém essa matriz. Bom, qual é a relação entre essas duas, né? Quer dizer, essa aqui pega um vetor escrito nessa base e dá a imagem dele escrita nessa base. Então, se você quiser essa base aqui, né, você vai ter que pegar aqui e botar o lambda 1, lambda 2, 0, 0. E aí, primeira coisa, pegar uma mudança de base, né, que pega um cara escrito nessa base e escreve nessa. Se você pegar a matriz, vamos dizer, digamos que esses caras aqui, esse cara daqui é V11, V21. Esse daqui é V12, V22. Quando eu pego um cara escrito nessa base, é só multiplicar pela matriz desses aqui que ele está escrito nessa. Então, para fazer o cara escrito na base canônica virar escrito nessa base aqui, a gente tem que pegar essa matriz aqui e botar a inversa. Está claro isso para todo mundo? Ué. É que é o seguinte, ó, você tem um cara, vamos dizer, o cara está aqui, ele está sendo dado x1 V1 mais x2 V2. Ora, se eu sei que na base canônica V1 é isso e V2 é isso daqui é x1 V11, V21 mais x2, V12, V22. Isso é o meu vetor, né? Se eu tenho aqui o certo vetor W, né? As coordenadas dele nessa base aqui são x1, x2. Na base canônica vai ser isso aqui, que é justamente multiplicar o x1, x2 por essa matriz. Agora,
uma maneira de, vamos dizer, explicar isso sem pensar é o seguinte: essa é a matriz da transformação em identidade, e pega o W e leva no W, só que ele entra escrito na base V1, V2 e sai escrito na base canônica. A transformação inversa da identidade é a identidade levando, agora pegando o cara escrito na base canônica, escrevendo na base V1, V2, a matriz é a inversa. Então eu boto a inversa dessa daqui. Já do lado de... Então isso aqui pegou o cara na base canônica, escreveu na base V1, V2, ele está pronto agora para ser multiplicado por lambda 1, lambda 2. Aí ele saiu o T dele, mas saiu escrito na base 1, 2. Então isso aqui, exatamente, né, se eu pegar aqui, disser U1 é igual a U1, U2, 1, U2 igual a U1, 2, U2, 2, eu pego essa matriz e boto aqui, né? E aí o produto dessas três matrizes é essa. Quem é mais algébrico costuma pensar assim, essa decomposição em valores singulares, ela permite escrever essa matriz como produto de três matrizes, em que essa aqui é diagonal. A vantagem aqui é que essas matrizes são ortogonais, porque as bases são ortogonais. Então, inverter essa matriz é fácil. Então, isso aqui é bom. Então, matricialmente é isso, e do ponto de vista mais abstrato é isso aqui. Quer dizer, a demonstração, lembrando, era uma coisa assim, né? Oi. Isso não, eu estou pegando algo que está na base canônica 1, 2. Não, a 1, 2 não é a base canônica. Ela é essa base aqui. É uma base ortonormal. A canônica vamos dizer, a gente geometricamente pensa assim, a canônica é uma horizontal, outra vertical. Na verdade, é o seguinte, a canônica é porque a gente não recebe vetores desenhados. A gente recebe em coordenadas. Então, a gente recebe o que existe para nós é o R2. Então, o cara aqui vamos dizer, base canônica é 1, 0, 0, 1. Esses caras aqui, eles vão ter coordenadas também, porque tudo para nós é escrito com coordenadas em R2. Então, aqui esse cara tem o 1 essas coordenadas, e o 2 essas coordenadas. São as coordenadas na base canônica. O que ele é em R2, vamos dizer assim? Porque eu estou desenhando vetores no plano, mas isso aqui ainda é vamos dizer, agora eu tenho que pensar isso como uma representação geométrica do que eles são de verdade, que é isso aqui. Porque quando eu passar para Rn, a representação geométrica vai ser só uma fantasia. O cara vai estar em Rn, você recebe lá N números, você está lá na frente do computador, tem N números na sua frente, aquilo é o seu vetor. Não sei se... Bom, certamente eu não respondi a sua pergunta, porque eu não deixei nem você perguntar, né? Mas continua aí. Era isso? Foi? Mas assim, as duas primeiras, essas daqui. Sim, não é o T de V1, o T de V2. Ela pega um vetor aqui que entra escrito nessa base, quer dizer, se você pegar o x1, x2 entendido, que ele está escrito nesse sistema de coordenadas aqui, aí ele vai te dar o T de W já escrito na base canônica, porque com só fazendo isso aqui, ele vai estar escrito na base V1, V2. Aqui, né?
aliás, o 1 e o 2 aqui. Tá? Então, se eu não botar, vamos dizer, se eu não botar isso aqui, eu não posso entrar com as coordenadas do vetor na base canônica, porque essa matriz aqui só aceita, quer dizer, ela aceita, se você pegar as coordenadas do cara na base canônica, você bota aqui, ela multiplica, só que ela vai dar tudo errado. Porque ela foi fabricada para receber um vetor nesse sistema de coordenadas aqui. Tá? Então, tipicamente, vamos dizer, isso é um esquema meio geral, né? Você tem uma transformação linear, ela está dada por uma matriz na base canônica, ou nas bases canônicas de Rn e Rm. Se você quiser uma matriz mais simples, tipicamente você vai procurar outras bases que simplifiquem a matriz, mas o preço disso é que essa matriz agora ela foi feita para funcionar com vetores que entram escritos na nova base do domínio e saem escritos na nova base do contradomínio. Então você tem que botar duas matrizes aqui para fazer a conversão. Eu não sei, a gente não faz muita conta, mas parece que é uma coisa bem entranhada que a gente faz as contas na língua materna. Então, se você tiver, vamos dizer, fazendo matemática em outra língua, o natural é você recebe os números em outra língua, você traduz para a sua língua, opera, acha o resultado na sua língua e depois devolve para outra língua. Mais ou menos isso aqui. Só que aqui, vamos dizer, você recebeu a conta em chinês e tem que devolver em russo. Então, você traduz do chinês para o português, faz a conta em português e depois traduz o resultado para o russo. Claro? Foi só assim revisão. Agora eu quero fazer uma coisa mais ambiciosa aqui. Em princípio eu deveria fazer Rn em Rn. Acho que eu vou fazer... Eu vou refazer essa demonstração primeiro. Eu tenho dois vídeos, um que faz a demonstração rodando e outro. Então vamos continuar aqui em R2. A ideia da demonstração pode ser assim, né? Vamos continuar aqui. Vou botar R2 aqui também. Na verdade, vamos pensar em dimensão 2. Então, você tem aqui a T do espaço E nele mesmo, ele é de dimensão 2, tem produto escalar, e eu quero uma base, ortonormal, talvez duas, para fazer a matriz virar diagonal. Então, eu vou ser geométrico no seguinte sentido, eu tenho aqui a origem, aí eu tenho, se eu pegar o círculo unitário aqui, minha base ortonormal vai ser pegar dois vetores aqui assim. Aí ele é transformado numa elipse. Eu não vou usar que é uma elipse, mas eu até já sei que é uma elipse. A ideia daquele teorema do Apolônio que eu mostrei para vocês outro dia é exatamente que cada vez que você pega diâmetros conjugados aqui, eles correspondem quer dizer, pega diâmetros conjugados, faz um paralelogramo
e aí você tem um quadrado aqui. Aqui ó, você tem dois diâmetros conjugados que são perpendiculares, é exatamente o eixo maior e o eixo menor. E eles vão corresponder, de alguma maneira vão corresponder, vou botar aqui assim que parece que é a base canônica, né? Tá. Alguma coisa assim. Isso, eu sei que vai ser isso. Eu já sei, mas eu usei o teorema espectral já para fazer, eu quero fazer uma coisa independente. Então, digamos que eu estou com essa ideia na minha cabeça, né? E eu vou fazer o seguinte. Esse cara daqui é o maior aqui, né? Quer dizer, se você pegar, chama esse cara aqui de S e esse daqui de T de S, o maior cara em T de S é esse aqui. Bom, esse aqui também. Vou botar até o T de S aqui, cor de rosa. Então eu vou pegar o maior cara aqui. Vamos dizer, vou usar um teorema, essa altura ainda para vocês, pesado em matemática, um teorema importante, que diz que esse ponto de máximo vai existir. Vocês já viram em cálculo, né, que quando você tem um intervalo fechado, uma função contínua, ela atinge um valor máximo e um valor mínimo ali. Na verdade, isso vale para conjuntos fechados e limitados em R2, em R3, em Rn. Não tem que ser limitado e fechado no sentido que você não pode chegar na borda dele e o cara da borda não está lá. É o caso aqui. Então, tem um cara aqui, né, que é o valor máximo. Isso aqui, tem um videozinho, irmão do outro, da demonstração teorema da decomposição em valores singulares, que é justamente, você faz o seguinte, faz um círculo e aumentando de raio, nesse ponto ele vai passar aqui tangenciando, né? Você vai aumentando o raio, na hora que ele estiver saindo, está aqui assim. Então você tem um circulão tangenciando aqui. O importante é o seguinte, ó, você tem esse cara aqui, esse vetor aqui, que corresponde a alguém aqui, tem alguém aqui que foi nele, né? Então tem aqui um vetor U1, e esse aqui é o T de 1. Esse é o maior valor. Quer dizer, T de 1, ele maximiza o seguinte, ó, se eu fizer a função que a cada U associa o produto escalar de T de U por T de U, isso aqui é a norma de T de U ao quadrado, o valor máximo é atingido nesse U1 aqui, e tem esse valor aqui. E aqui ó, você tem a tangente que é perpendicular. Por quê? Porque como essa curva aqui é tangente ao círculo, e a tangente ao círculo é perpendicular ao ponto, então aqui você tem uma perpendicular. Aqui tem uma hipótese aqui importante, né? Essa T suposta bijetiva. Né? Não ter problemas. Ora, transformações lineares preservam tangência. Então essa reta tangente aqui corresponde a uma reta tangente aqui. Quer dizer, você tem aqui uma reta R e aqui T de R. Essa daqui, ó, ela é dada por um certo vetor U2. Se eu pegar o U2 aqui, vou fazer ele azul também, U2 perpendicular aqui, esse cara é levado num T de U2 aqui, né? Quer dizer, ele seria
um T de U2 que eu boto aqui, mas na verdade ele está aqui. Então o T de U2, porque o T de U2 então esse cara aqui é perpendicular. Então, resolvi meu problema. O que eu usei? Usei o fato de que esse valor máximo é atingido. Então, tem o 1. Tem o 1, e aqui é o máximo. Depois eu usei essa coisa da tangência aqui, que é uma ideia geométrica. Se você não gostar muito, eu posso fazer uma demonstração com derivada. Nessa altura posso usar derivada, né? Os impais. Posso usar derivada da seguinte maneira. Pega esse U2 aqui, em vez de dizer, esquece a tangente, vou fazer de novo a demonstração. Essa aqui tá boa? Bom, vou fazer de novo. Pega aqui de novo o círculo unitário, a imagem dele, e aí acha aqui o 1. Acha aqui o 1. E aqui está o T de 1. 1, quer dizer, T de 1, a gente sabe que T de 1 é maior ou igual que T de U para todo U pertencente a S. S é essa coisa aqui, né? Esse aqui é o T de S. Eu vou fazer o seguinte, em vez de eu fazer o argumento lá, eu vou pegar diretamente um cara perpendicular aqui, um U2. Eu vou até pegar orientado corretamente aqui. O 2 aqui, perpendicular. E agora eu vou mostrar que o T de U2 é perpendicular ao T de 1. Vou mostrar fazendo o seguinte. Esse círculo aqui eu posso parametrizar usando o 1 e o 2. Quer dizer, eu posso fazer U de θ igual a cosseno θ, o 1, mais seno θ, o 2. Para cada θ que eu pego, se eu pegar, pego aqui um U, aqui é o θ, seno θ, cosseno θ, o 1 está aqui, seno θ, o 2 está aqui. Então esse cara é soma desses dois. Aí eu faço o seguinte, eu faço f de θ, eu uso aquilo lá, f de θ igual ao quadrado da norma de t de u de θ aqui. Quer dizer, eu pego o u, pego aqui o t de u de θ, pego o tamanho dele, como eu quero derivar, nunca é bom derivar a norma direto, quer dizer, às vezes é necessário, o melhor derivar, nesse caso, a norma ao quadrado. Então, faço isso aqui. Bom, o que eu sei? Eu sei que, quando θ for 0, eu estou em 1. É o valor máximo dessa função. Eu nem preciso me preocupar do zero ser um ponto da extremidade, porque essa f de θ está definida para todo θ em R. Né? O θ pode ficar variando em R, pode ficar dando voltas aqui, sempre o zero vai ser um ponto de máxima. Quer dizer, quando θ for 0, eu estou em 1, o valor é máximo. Então, f de 0 é máximo. Então, f' de 0 é 0. Uma das grandes coisas que eu aprendi nesse período. Né? Então, f' de 0
igual a zero. Bom, tem que fazer a conta aqui, né? Esse negócio daqui, ó, f de θ, t de u de θ é cosseno θ t de 1 mais seno θ t de 2. Então, isso daqui vai dar cosseno quadrado θ t de 1 ao quadrado mais seno quadrado θ norma de t de 2 ao quadrado e mais 2 cosseno θ seno θ t de 1 t de 2. Ó, isso aqui é cosseno θ t de 1 mais seno θ t de 2, cosseno θ t de 1 mais seno θ t de 2. Então, faz isso daquilo lá. Aí deriva. E calcula a derivada em zero. Então não precisa fazer muita coisa. Isso aqui vai dar 2 cosseno θ seno θ, em θ igual a zero, isso dá zero. Na verdade, menos 2. Né? Aqui vai dar 2 seno θ cosseno θ. Quando θ for zero, o seno se anula também. Esses dois aqui morrem. Aqui você vai ter 2 cosseno quadrado θ menos 2 seno quadrado θ. Quando θ é zero, o seno quadrado morre. Então, isso daqui, né, é f', f' de zero vai ser, vai ser 2 cosseno quadrado θ, que é 1, t de 1, t de 2. Derivei, igualei, quer dizer, derivei, calculei em zero, dá isso aqui. Como isso tem que ser zero, esses dois caras têm que ser perpendiculares. Derivada serve para alguma coisa. Então, ó, aqui, t de 2, pode ser que esteja para cá, pode ser que esteja para lá. Pode estar alguma coisa assim. E aí pronto, é só agora. Eles não podem ser nulos, que eu estou supondo objetivo, é tudo. Acabou. A vantagem dessa demonstração aqui, a primeira, eu até tenho uma esperança que ela se generalize para dimensão maior. Mas, em dimensão 2, a primeira demonstração era só ir girando e aplicar o teorema do valor intermediário. Em dimensão n, você tem que girar, vamos dizer, em dimensão 3, já girar uma base ortogonal já não é tão simples. Mas essa demonstração aqui, eu consigo generalizar para a dimensão n. Então, vou fazer vou generalizar essa demonstração para a dimensão n. Então, vou simplesmente trocar aqui n. Então, meu E é um espaço de dimensão n. Aí eu tenho aqui, esse S aqui é igual ao conjunto dos U pertencentes a E, tais que norma de U igual a 1. É a bola unitária em Rn. Pensa em R3, se você entender R3 já está, é a mesma ideia. Então está aqui em R3. Aí ela vira aqui meio uma bola de rugby. E aí eu procuro o cara que tem maior norma aqui. Então, mesma coisa, eu escolho aqui um ponto de maior norma. Esse cara daqui existe. E ele é T de alguém. Então, tem um 1, tal que T de 1. Eu até chamava S lá o cara. Né?
Agora, eu vou mostrar o seguinte, que se eu pegar qualquer cara perpendicular ao 1, a imagem dele vai ser perpendicular a T de 1. E é a mesma conta. Quer dizer, eu pego qualquer U2, vamos dizer, eu pego aqui um vetor W. Eu vou deixar o 2 mesmo, né? Pega um vetor U2 qualquer aqui, perpendicular ao 1, no espaço perpendicular. Então, se eu estou em R3, vai ser um plano aqui. Aí eu escolho um cara nesse plano. Com esse U1 e o 2, eu faço o círculo máximo. Tá aqui. Imagina assim, o 1 está aqui no Polo Norte e o 2 está aqui, ali naquele lugar lá no norte do Brasil, onde passa o Equador, um deles. Você escolhe um dos pontos, passa lá na linha do Equador, pum, escolhe um cara. Pode ser esse daqui, pode ser esse daqui e tal. Aí você faz esse círculo máximo. Ele é parametrizado assim. Aí você faz essa função de θ. Essa função de θ tem exatamente essa expressão. Como o T de 1 é o maior de todos, não é só nesse círculo máximo, ele é o maior de todos na imagem da esfera. Então, nesse círculo ele é máximo. Então, continua valendo isso aqui, essa derivada continua sendo zero, a conta continua sendo essa, e a conclusão continua sendo que T de 2 é perpendicular a T de 1. E isso demonstra o nosso teorema por indução. Por quê? Porque a gente tem o teorema demonstrado em dimensão 2. Quando você passa em dimensão 3, você tem o 1 aqui, e aí você tem esse espaço perpendicular ao 1, que eu demonstrei que esse espaço, a T, leva no espaço perpendicular ao T de 1. Tá? Esse espaço é levado nesse. Agora, eles não são o mesmo espaço, mas eles são dois espaços de dimensão 2. E, na verdade, nada na minha demonstração usou que esse E daqui era o mesmo de cá. Eles tinham a mesma dimensão, né? Então, na verdade, ó, eu posso botar assim, ó. Eu preciso da transformação objetiva porque eles têm a mesma dimensão. Então, digamos que eles tinham dimensão, aqui era o R3. Aí eu pego, esse cara tem um subespaço de dimensão 2 que está sendo levado a um subespaço de dimensão 2. Eu tenho a transformação linear de um subespaço de dimensão 2 num subespaço de dimensão 2. Então, para todos os efeitos, eu tenho um espaço de dimensão 2, outro espaço de dimensão 2. A decomposição em valores singulares vale aqui, então eu pego, não esse U2 aqui, que eu não sei se eu peguei o cara certo, mas eu pego um outro U2 e um outro U3, ou na verdade podia ter chamado esse de U3, né? Que são levados em dois caras perpendiculares aqui. E aí meu problema está resolvido. Entendeu? Não? Eu estou animado porque vocês entendam isso aqui. Vocês querem perguntar assim? Tem um nível de abstração aqui que é, né, eu até devia ter comentado, eu botei E e E já pensando nisso. Quer dizer, nessa história, eu não posso mais pensar, até posso, mas eu vou ter que pegar uma base, então eu vou ter que rebolar. Mas é muito melhor eu pensar assim, espaço vetorial e transformação linear. Então, eu começar a pensar assim, o meu teorema vai dizer o seguinte, se eu tenho dois espaços vetoriais aqui, com produto interno de mesma dimensão, então, tem bases ortonormais, uma aqui e uma aqui, tais que a matriz da transformação vai ser diagonal. Inclusive com positivos, né? Porque eu pego o cara e divido pela norma. E eu já na passagem da dimensão 2 para a dimensão 3, eu já estou usando isso, porque eu tenho aqui um subespaço de R3 e outro subespaço de R3 diferente aqui.
Mas um é perpendicular a esse, o outro é perpendicular a esse. Então, eles têm a mesma dimensão. E isso, então, me permite demonstrar por indução, porque se eu tiver em dimensão n, digamos que o meu teorema vale para dimensão menor ou igual a n. Aí eu pego dimensão n mais 1. Então, isso aqui é a bola em dimensão n mais 1. Aí eu pego esse cara e digo aqui, na verdade, vou chamar ele... Bom, vou continuar chamando de 1 só para não mudar aqui nas minhas contas. Chama esse cara de 1 aqui, que é elevado no máximo aqui. Aí eu faço toda essa história e o que ela me demonstra é que o espaço E, que é perpendicular a esse, é transformado, todo vetor de E vai no espaço F, que é perpendicular a esse. E aí eu posso dizer, bom, então agora eu estou com uma transformação linear de um espaço de dimensão n num espaço de dimensão n. E aqui vale o teorema pela hipótese de indução. Então agora eu pego uma base ortonormal aqui, outra aqui, junto com essa, e está resolvido. Tá legal? Então eu posso dizer que eu demonstrei... Posso apagar? Alguém vai perguntar ainda? Demonstrei o seguinte resultado. Imagina que E e F espaços vetoriais de dimensão finita com produto interno. E T de E em F, isomorfismo. Enquanto eu estava escrevendo, eu estava pensando, digo ou não que E e F tem a mesma dimensão? Digo ou não, resolvi não dizer. Por quê? Porque quando tem um isomorfismo, se eles são de dimensão finita, tem um isomorfismo, eles têm que ser da mesma dimensão. Então, existem bases ortonormais V1, Vn de E, U1, Un de F, botar assim, dimensão finita, N. E reais, positivos, lambda 1, lambda n, tais que T de VI igual a lambda I UI 1 até N. O que significa que a matriz da transformação, se eu pegar as bases dos V's e dos U's, V para o domínio e U para o contradomínio, essa matriz é diagonal. Em Rn, se você pensar assim, T de Rn em Rn bijetiva, você vai ter isso, né? Dada por essa matriz aqui, A11, AN1, A1N, ANN, e ela vai virar o N1, o N, o NN, lambda 1, lambda N, V11, V
N1, V1, 1N, VNN, a menos 1. Né? Essas matrizes aqui são matrizes ortogonais. É sempre meio, tem uma certa confusão, o termo é meio infeliz, né? Porque as bases ortogonais não precisam os vetores serem unitários, mas a matriz ortogonal, as colunas são unitárias e ortogonais. Então isso daqui é a decomposição ainda não vou chamar ela de decomposição em valores singulares, conhecida também como SVD, Single Value Decomposition, que é o nome dela em inglês. Demonstrei isso aqui. Mas e se não for um isomorfismo? Né? Será que dá para dar um jeito? Dá para dar um jeito, vamos dizer, muito um jeito, porque nem precisa que seja a mesma dimensão aqui. Então vamos agora pensar o caso, acho que eu vou pensar Rn e Rm para não ficar, eu vou usar esse resultado aqui e vamos pensar agora a situação mais geral. A gente tem aqui uma T de Rn em Rm. Paradoxalmente, assim, para demonstrar o caso Rn e Rn, a gente precisa pensar em espaços vetoriais. E aqui a gente já, vamos dizer, com o resultado de Rn e Rn, esse resultado que eu apaguei aqui, que é geral, a gente vai usar aqui e ver que dá para fazer a mesma coisa. Porque a ideia é a seguinte, ó, você tem aqui a transformação de Rn em Rm. Então são espaços diferentes. Vamos botar aqui a matriz da nossa transformação. A11, AM1, A1N, AMN. Lembrando, né, que a imagem é gerada pelas colunas da matriz. E o núcleo é perpendicular às linhas da matriz. E para o cara dar tudo zero, ele vai ter que multiplicar escalarmente por cada linha e dar zero. E nós temos o teorema do núcleo da imagem, que diz o seguinte, né? Tem o cara aqui, que é o núcleo de T, que é elevado em zero. E a gente tem aqui a imagem de T. E aí, se a gente pegar um espaço transversal ao núcleo, que completa o núcleo aqui, ele vai ser elevado objetivamente na imagem. Vamos pegar o ortogonal. Pega o espaço ortogonal aqui, cor de rosa. Em termos da matriz, ó, o espaço cor de rosa é o espaço das linhas. O espaço gerado pelas linhas. E o espaço azul é gerado pelas colunas. E a transformação leva esse espaço das linhas bijetivamente no espaço das colunas. Pode ser que vamos dizer, que que esses caras aqui não sejam uma base desse cara. Pode ter linhas redundantes aqui, como pode ter colunas redundantes também. Mas é isso. Então, ó, já estamos com a mão na taça. Por quê? Tem uma base, aqui é uma bijeção. Né? Então a gente tem aqui T de núcleo de T ortogonal na imagem de T é um isomorfismo.
Então, eu acabei de provar que se é um isomorfismo, eu tenho uma base ortonormal aqui e uma base ortonormal aqui, que cada um vai ser levado bonitinho no múltiplo do daqui. E o que sobrou, esses aqui vão ser levados em zero. Então eu escolho uma base, escolho uma outra base ortonormal qualquer aqui, né? Uma base ortonormal, escolho aqui o ortogonal à imagem, pego uma base aqui. Então a situação é assim aqui, ó. Eu tenho uma base V1, VK aqui, tenho uma base U1, UK aqui, e eu tenho que T de VI igual a lambda I UI. Né? Tem ainda o lambda 1, lambda K, todos positivos. Então, o que isso acontece? Agora, aqui eu tenho os outros caras aqui, vamos chamar, pegar esses caras daqui, vou pegar uma base ortonormal aqui. Então, aqui eu pego o VK mais 1, TVN, e faço... aliás, desculpa, aqui eu vou pegar no núcleo, né, desculpa. Aqui eu tenho que pegar, botei a cor errada, VK mais 1 até VN, esses caras estão aqui no núcleo, e eles vão ser levados em zero. Então eu posso pegar esses caras e levar nos zeros do ortogonal aqui. Bom, pode ser que falte gente aqui, né? Pode ser que aqui tenha mais vetores, né? A dimensão N aqui pode ser maior que a dimensão M, mas o fato é que T aqui é para ir de 1 até K, e T de VI igual a 0, se I igual a K mais 1 até N. E vamos pegar esses caras aqui, vamos chamar aqui de, pegar uma base aqui, o K mais 1 até o M. Então, se eu usar a base dos V's aqui, que é essa juntada com essa, a base dos U's aqui, que é essa juntada com essa, se eu fizer a matriz da transformação, ela é o seguinte, ó. Vamos supor que o M é maior. Bom, vamos supor, primeiro que pegar aqui o caso N maior que M no desenho. Então, o T de V1 é lambda 1, 1, até o VK. Até aqui, vamos dizer, vamos pegar o K aqui assim, né? Então, a nossa matriz faz isso aqui, essa é a transformação. Os outros são levados em zero, então aqui tudo é zero, aqui tudo é zero, aqui tudo é zero. Porque o vetor U1 aqui seria 1 com tudo zero. Lambda 1 vezes 1 é lambda 1 aqui com o resto zero. Outro lambda 2 aqui, o resto zero. Tal. Aqui, o VK mais 1 foi levado em zero, tudo zero aqui. Então, essa é a matriz. Se for assim, M, N, mesma coisa, né? Você tem aqui K, lambda 1, lambda K, zero, tudo zero. Eventualmente, pode ser que a matriz aqui corte aqui ou corte aqui. Pode ser que a transformação, vamos dizer, não tenha, vamos dizer, a imagem aqui tem exatamente, a dimensão aqui seja K, exatamente aqui assim. Ou
contrário aqui, que a transformação seja injetiva. Quer dizer, o N pode ser K ou o M pode ser K também. Mas a matriz tem essa cara. E isso é feito com bases ortonormais. Você tem uma base ortonormal aqui e outra base ortonormal aqui. Então eu estou só pegando, estou juntando dois teoremas pesos pesados, assim, esse que eu demonstrei, a decomposição em valores singulares, no caso, isomorfismo, e o teorema do núcleo da imagem na sua versão com produto escalar. A versão produto escalar vai dizer isso, né, que você tem o espaço das linhas, T leva um isomorfismo entre o espaço das linhas e o espaço das colunas. Tá legal? Quer dizer, então, aqui a nossa matriz, essa matriz aqui, vai virar isso, só que eu tenho que botar duas matrizes ortogonais nas pontas. A gente costuma dizer o seguinte, né, que a matriz A, vamos dizer, vou botar assim, a matriz de T, vou chamar a matriz de T de A. Então, a nossa A vai ser o seguinte, ela vai ter uma matriz sigma, essa matriz aqui eu vou chamar de sigma. Aliás, esses caras aqui eu estou usando lambda, mas o nome deles certo é sigma. Vou até trocar aqui. Então, essa matriz sigma aqui, que é essa, do lado de cá, a gente tem que pegar a matriz dos V's, que a gente vai chamar de V, e vai botar V menos 1. Do lado de cá, a matriz dos U's. Isso aqui são os V's que a gente achar aqui, pega eles escritos na base canônica, bota aqui, faz a matriz, pega a inversa. Aqui são os U's também na base canônica, e bota aqui assim. Então, essa é conhecida como a decomposição em valores singulares. Vale para qualquer transformação linear de Rn em Rn. Isso aqui é decomposição Aí, decomposição, porque você escreve a matriz como um produto de matriz. Valores singulares, porque esses sigmas são... O sigma 1 é o valor máximo de... Vamos dizer, você pega os caras aqui, né, na esfera unitária, e olha as imagens aqui, o que for maior corresponde ao sigma 1. Aí você tira o sigma 1, pega o espaço ortogonal, o maior vai dar o sigma 2, e assim sucessivamente. Uma... Esse é um teorema importante, assim, usado. Ele tem uma... Eu não vou fazer isso agora, talvez bote numa lista, mas ele tem primeiro uma coisa interessante, que é o seguinte, quando você pega, vou dar só um comentário assim, R2, você pega a transformação de R2 em R2, aí está aqui, aí você pega os caras aqui e as imagens estão aqui. Digamos que você pega, vamos dizer, quando você pega os caras aqui assim, e aí digamos que as suas imagens estão aqui assim.
Quando você olha esses, pensa esses caras como dados, né? Você pega um cara daqui, a imagem aqui, ele tem coordenadas x1, x2, a imagem dele tem coordenadas, estou mais lá para cima, mas não faz mal, y1, y2 aqui. Não tem, em princípio, uma coordenada mais importante que a outra aqui. Mas se você escolher esse sistema de coordenadas aqui, aí esta coordenada de cá, principalmente isso, quando você tem esses valores, σ1, σk, tem, vamos dizer, um maior que seja um maioral mesmo, o segundo maior e tal, e eles vão diminuindo de tamanho. Então, você tem uma hierarquia das coordenadas. Você sabe que a primeira coordenada é realmente a mais importante. Se você, vamos dizer, se você pegasse vetores aqui assim, eles iam concentrar dessa maneira. Então, vamos dizer, se você tiver, vamos dizer, porque quando você tem o y e y2 nas coordenadas canônicas, se você tiver que escolher uma coordenada, dizer para você assim, ó, tem aqui o y1 e y2, escolhe um e leva. Mas se eles forem dados dessa maneira aqui, você escolhe a primeira coordenada, ele é mais, em geral, mais representativa. Só que, vamos dizer, em princípio, você talvez tenha que escolher aqui. Então, é melhor você ter aqui a base que vai levar lá, porque aqui, você, em vez de ficar calculando o t do cara e escolhendo a segunda coordenada, você escolhe logo a primeira coordenada, você escolhe a primeira coordenada do u aqui. E aí esse cara, você sabe que essa daqui, quer dizer, essa vai ter mais importância, mais efeito. É como se o pessoal de engenharia eletrônica, de controle, em geral é preocupado com esse tipo de coisa. Você tem entradas, você mexe nas entradas, nos controles e tal, e aquilo provoca resultados lá na frente. Então, a primeira coisa aqui importante, né, o problema é assim, quando você tem uma transformação linear, né, pensa as coordenadas x1, xn, como coisas em que você mexe. Só que quando você mexe numa coordenada, todas as outras lá na imagem se mexem. Quando está assim, quando a matriz é diagonal, não, se você mexer na coordenada, na primeira coordenada aqui, é a primeira coordenada lá que mexe. Então, se você mexer na segunda, a segunda mexe. Então, você meio que tem mais como ajustar o que você quer. E ainda, eventualmente, você tem essa coisa de dizer, não, essa é a mais importante, essa é a menos importante. Isso não vou fazer isso agora, mas tem uma maneira também de olhar para isso também em processamento de imagem, em compactação de imagem. Não, vou só fazer uma observação simples assim. Imagina que você tem uma figura, né, ela é feita de pontos. Então você pode olhar ela como uma matriz, tem um númerozinho, assim, preto e branco, um númerozinho em cada ponto aqui. E aí isso aqui tem m vezes n informações, quer dizer, a dimensão aqui é m vezes n. Quando você quer compactar, você quer reduzir a dimensão. Uma ideia seria pensar assim, eu vou pensar isso aqui como uma matriz, e vou olhar para as colunas, então a dimensão do espaço das colunas é o posto da matriz, vamos chamar esse cara de posto da matriz. Aí isso aqui tem uma dimensão que, nesse caso aqui, o n sendo maior que m é menor ou igual que m. Mas pode ser grande. Digamos aqui, pode ser, sei lá, 10 a sexta. E você diz, não, mas eu vou substituir essa matriz por uma matriz que tenha posto
de dimensão 10 ao quadrado. O que significa o seguinte, aqui eu tenho 1 milhão de linhas que são linearmente independentes e as outras eu obtenho delas. Eu quero fazer vou dizer, não, eu quero só 100 colunas linearmente independentes. Falei linha, não é pensando em coluna. Né? 100 colunas linearmente independentes e as outras eu deduzo dessas. Como que eu faço essa escolha? A melhor maneira é fazer o seguinte, você olha para a decomposição em valores singulares, vamos dizer que a matriz é quadrada, só para... E aí você pega os 100 maiores aqui. Claro que você vai ter que fazer isso, tem a matriz aqui, a sua matriz é esse produto aqui. Aí, aqui você não sabe o que fazer, mas aqui é isso, você pega, você transforma o resto em zero, faz a multiplicação, você vai ter a melhor aproximação. No seguinte sentido, né? Se você olhar você pode medir o erro pensando com vetores de RN. Quer dizer, você tem aqui a entrada, digamos, você tem a matriz A e J e a matriz B e J. Como é que você mede a diferença? Como é que você dá o tamanho da diferença? Simplesmente você pega o A e J menos B e J, pensa esses caras aqui como coordenadas de um vetor em Rm vezes N, eleva ao quadrado, faz o somatório disso, tira a raiz quadrada ou não, se você quiser, isso vai ser mínimo. Então, não vou demonstrar isso agora, mas até botei isso no livro já. Até a demonstração desse fato eu até já botei no livro em algum lugar. A demonstração que eu fiz hoje, não. Que horas são? 11h15, caramba. Então, deixando assim a decomposição em valores singulares é uma coisa simples que a gente precisa saber e importante. E eu resolvi fazê-la primeiro porque eu acho que a demonstração dela é mais fácil, mais simples do que do teorema espectral. Embora o teorema espectral seja mais geral, e geralmente a gente faz a demonstração do teorema espectral e aí usa para demonstrar a SVD, mas eu quis fazer ele independente. Vou falar agora um pouco do teorema espectral. O teorema espectral, ele lida com uma transformação, vou escrever o nome dele aqui, né? A gente pega uma T, agora é de Rn, em Rn mesmo, o teorema espectral é mesma dimensão, né? E ela é dada por uma matriz simétrica. Então vai ter uma matriz assim, né? A1, ANN, A1N, AN1, né? E aí você vai ter A e J igual a AJI para todo I e J. A gente já viu o seguinte, né? Que isso aqui significa que T de U escalar V é igual a U T de V para todos U e V. Porque como isso aqui significa T igual a transposta. Matriz, né, isso aqui significa que a matriz é igual à sua transposta. Como a gente viu que, em geral, você vai ter T de U, V igual a U T de V. Então, isso aqui vai valer. O principal, vamos dizer,
parte mais delicada da demonstração do teorema espectral foi exatamente o que eu não fiz. Falta provar por indução. E aí você precisa achar o primeiro cara. Não, quer dizer, o teorema diz que existe base ortonormal, vamos dizer, epsilon n, e lambda 1, lambda n em R, tais que T de UI igual a lambda I, UI é igual a 1 até N. Então a gente fez esse teorema em dimensão 2. Inclusive tem uma demonstração sem... Eu usei o determinante na demonstração, mas tem uma demonstração que é análoga à da SVD, que é a seguinte, pega o... Está aqui, pega aqui em R2, o círculo unitário. E aí eu estou procurando uma base ortogonal. Eu estou procurando vetores tais que... Estou procurando bases ortogonais tais que isso aqui aconteça. Em dimensão 2 tem uma coisa bastante interessante, que é a seguinte, para eu ter que T de U igual a lambda U, vamos chamar esse cara aqui de U. Todo cara tem um ortogonal. Em R2, isso é bem particular de R2. Na verdade, em dimensão par, a gente consegue uma coisa assim, né? Você pega o vetor x1, xn, y1, yn, e dá sempre para você fazer o seguinte, né? Menos y1, menos yn, x1, xn, quando você fizer o produto escalar, ó, esse vezes esse cancela com esse vezes esse. Esse vezes esse cancela com esse vezes esse. Particular em dimensão 2 dá para fazer isso. Então, se esse daqui é x1, vamos botar assim, xy, esse daqui é menos yx. E aí, como a gente está em dimensão 2, né, T de U igual a lambda U equivale ao seguinte, né? O T de U escalar U ser zero. Aliás, T de U escalar U dá o ortogonal ser zero. Porque o T de U está aqui, então, T de U escalar U ortogonal igual a zero. Caso dimensão 2. Muito bem, então eu vou mostrar usando o teorema do valor intermediário que existe esse cara. Porque olha só, se eu pegar aqui E1, vou botar assim, E1, E2, o E2 é o ortogonal do E1. E se eu pegar aqui o menos E1, né, se eu fizer certo? O E1 é 1, 0. O E2 é 0, que é menos 0, 1. Agora, o ortogonal do E2, o E2 é 0, 1, o ortogonal dele é menos 1, 0. Estou sempre girando para cá. Então, aqui o E2 ortogonal está aqui, é igual a menos E1. Então, eu vou fazer a seguinte mágica. Faz a função f de θ, vamos dizer,
faz U de θ igual a cosseno θ é 1, mais seno θ é 2. Na verdade, essa demonstração não precisa ser R2, pode ser qualquer espaço de dimensão 2 que tenha produto escalar. Você pega uma base ortonormal e faz isso. Então, o f de θ vai ser o seguinte, vai ser o produto escalar de t de u de θ pelo u de θ ortogonal. Esse cara daqui, ele é cosseno θ, seno θ. Então, isso daqui vai ser, vamos dizer, tem o t. Então, esse cara daqui vai ser menos seno θ é 1, mais cosseno θ é 2. E a imagem desse cara daqui vai ser cosseno θ, t de é 1, mais seno θ, t de é 2. Isso aqui é a minha f de θ. Mas pensa geometricamente, eu pego o u, faço o t de u, multiplico escalarmente pelo ortogonal, isso dá o f de θ. Essa função é contínua, porque aqui tem números, né? Isso daqui, se você fizer a conta, né? Isso daqui vai dar, vamos dizer, cosseno θ, menos cosseno θ, seno θ, t de é 1 é 1, mais cosseno quadrado θ, t de é 1 é 2, menos seno quadrado θ, t de é 2 é 1, e mais seno θ, cosseno θ, t de é 2 é 2. Tem caras até que são iguais, né? Esse cara daqui e esse são iguais, podia até juntar. Mas o importante para mim aqui é ver o seguinte, esses caras aqui são números, e aqui eu tenho senos e cossenos. Então, a função de θ, a função de R e R. Contínua, derivável, tudo que eu quiser. Só que eu tenho o seguinte, olha, se eu fizer θ igual a 0, eu estou em E1. Então, f de 0 é t de E1, escalar o ortogonal a E1, que é o E2. Agora, quando chegar em π sobre 2, f de π sobre 2 é igual a t de E2, vezes o ortogonal ao E2, que é menos E1. Bom, mas isso aqui é menos t de E2 é 1, mas a minha t é simétrica. Então, isso daqui é menos E2 t de E1. É menos esse. Então, f desse é menos esse. Então, ou essa função é sempre zero, e aí eu tenho qualquer u, ele seria perpendicular o t dele seria perpendicular ao perpendicular dele, então ele seria um autovetor, ou, vamos dizer, ou esses caras são zero, mas se um desses caras for positivo, o outro é negativo. Então, em princípio, né, não posso esperar que eu dê a sorte disso ser zero, um desses caras é positivo, o outro é negativo, tem alguém no meio que isso se anula. Tem algum θ entre 0 e π sobre 2 que anula esse negócio. Teorema do valor intermediário. Então, existe... Então, moral da história aqui, existe U pertencente a S, tal que T de U é ortogonal a U ortogonal.
que é a mesma coisa dizer que existe U pertencente a S, tal que T de U igual a lambda U com lambda, algum lambda em R. E no caso do teorema espectral, se eu pegar, chama esse cara daqui de U1, se eu pegar U2 igual a U1 ortogonal, se eu fizer T de U2, T de U2 escalar U1, para eu mostrar que T de U2 é lambda 2 U2, eu só preciso mostrar, está aqui o U1, está aqui o U2. Eu só tenho que mostrar que o T de U2 é perpendicular ao U1. Então eu faço T de U2 escalar U1, isso é igual a U2 T de U1, que é igual a U2 lambda 1 U1, mas o 1 é perpendicular ao 2, então isso aqui é zero. Então, também é verdade que T de U2 é igual a lambda 2 U2. Então eu tenho... Demonstrei de novo o teorema espectral em dimensão 2, poxa, já tinha feito a demonstração lá, então, que eu entendia tão bem, determinante, equação do segundo grau, agora fiz aqui com... É que eu resolvi fazer sem determinante. Tudo sem determinante. E aí o meu desafio agora é fazer por indução o seguinte, digamos que eu demonstrei, eu tenho o teorema espectral válido para a dimensão n, e eu quero provar que ele vale em dimensão n mais 1. Então, essa é a... O problema dos nossos cursos é que cada aula são 2 aulas. Tem tantas aulas que eu dou 4 cursos em um. Então, vamos... Então, a nossa questão agora é a seguinte, suponha que ele vale para a dimensão n, eu quero mostrar que vale para a dimensão n mais 1. Eu digo que se eu achar um autovalor, um autovetor, está resolvido. Porque, olha só, imagina que eu estou aqui em Rn mais 1. Eu sei que ele vale em dimensão n. Vou pensar em Rn mais 1. Aí imagina que eu tenho um certo U, chama assim, UN mais 1, tal que T de UN mais 1 é igual a lambda N mais 1, UN mais 1. Que T, vou botar assim, T de Rn mais 1 em Rn mais 1 com T de UV igual a U T de V para todos U e V pertencentes a Rn mais 1. Suponha que isso vale. Achei um. Se eu achei um, ele está aqui. O N mais 1. Aí eu pego, chamo de E, o espaço ortogonal a ele. Conjunto dos U tais que U escalar o N mais 1 é igual a zero. Se esse E for levado em E por T, imagina, pega o T de E. Se eu mostrar que T de E está contido em E, aí eu passo para quê? Eu passo para uma transformação T de E em E, essa propriedade continua valendo, e esse cara tem dimensão N. E aí o teorema por hipótese de indução vale. Só que a demonstração disso a gente praticamente já fez, eu acho, né? Porque, olha só, digamos que U está em E. Então, isso significa que U escalar o N mais 1 é igual a zero. Bom, eu quero provar, então, o quê? Eu quero provar que o T de U escalar o N mais 1 é zero, porque U está em E, eu quero mostrar que o T de U está em E.
Mas isso daqui, pela minha hipótese, isso daqui é o T de UN mais 1, que é igual a U lambda N mais 1, UN mais 1, que é igual a lambda N mais 1, U N mais 1, e isso aqui é zero. Então, T de E está contido em E. Quer dizer, se eu achar um autovetor, o meu problema da indução está resolvido. Foi o que eu fiz, em dimensão 2 primeiro, e aí para passar para a dimensão 3, o que eu fiz? Eu disse, ó, tem lá o determinante, o polinômio característico é do terceiro grau, o polinômio terceiro grau tem raiz real. Aí eu tenho um autovalor lambda, tenho um autovetor, e aí eu pego o espaço ortogonal, está resolvido. Foi o que eu fiz para a dimensão 3. Eu disse, não posso fazer isso para a dimensão 4, porque aí para a dimensão 4 eu tenho um polinômio de grau 4 e eu não sei se ele tem raiz real. Ou pelo menos eu vou ter que me virar para mostrar que ele tem raiz real, não é tão imediato. Então, o problema todo é demonstrar a existência desse cara. E a demonstração da existência desse cara é essencialmente a mesma que eu usei na demonstração da decomposição em valores singulares. Ele é menos evidente, mas é a mesma coisa. Está claro até aqui? Bom, então vamos fazer o passo crucial. Está no vídeo. Tem um vídeo lá que tem uma esfera vermelha. Tem essa demonstração. A ideia é a seguinte, ó, eu estou aqui, S é igual ao conjunto dos U pertencentes a E, tais que norma de U igual a 1. Eu não vou fazer T de S direto. Eu vou fazer o seguinte, faz a seguinte função, faz T de U escalar U. Vai ter essa função aqui, né? Essa função é uma função real, quer dizer, pega cada elemento de S, né? Esse cara daqui está em S e esse aqui está em R, é um número. Peguei o U, peguei o T de U, fiz o produto escalar. Vou pegar o máximo desse negócio. A ideia é mais ou menos a seguinte, ó, essa coisa vira um charutão aqui. Mas, agora, a ideia é que o primeiro autovalor, o primeiro autovetor, U, seja esse cara daqui, e aqui esse cara seja lambda U. Vou só dar uma ideia rapidinha, assim, ó. Imagina assim, em R3, ó. Imagina que você achou aqui a base, esse é o 3, o 2, o 1, o 2. Então, a minha transformação pega x1, o 1, mais x2, o 2, mais x3, o 3. Suponha que esse aqui seja uma base de autovetores. Então, isso aqui vai ser levado em lambda 1, x1, o 1, mais lambda 2, x2, o 2, mais lambda 3, x3, o 3. Aqui você tem, pega um cara aqui, então ele é x1, esse cara daqui, ó, se ele está aqui é porque x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, mais x3 ao quadrado é igual a 1. Quando você pega a norma desse cara daqui, ó, vai ser lambda 1 x1 ao quadrado, mais lambda 2 x2 ao quadrado, mais lambda 3 x3 ao quadrado. Supondo que, estou supondo que eu tenho uma base ortonormal, vetores unitários e ortogonais, e que satisfaz, né, T de UI igual a lambda I UI. Então, vale o Pitágoras aqui.
Se eu pegar a norma desse cara ao quadrado, eu vou ter que fazer o produto escalar dele por ele mesmo, como o 1, o 2, o 2, o 3 e o 1, o 3 são 0, vai dar isso aqui. Agora, olha só, isso aqui é x1 ao quadrado, vezes lambda 1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, vezes lambda 2 ao quadrado, mais x3 ao quadrado, vezes lambda 3 ao quadrado. Com isso aqui, você está fazendo uma média ponderada de 3 números, lambda 1, lambda 2, lambda 3. Se você quiser o maior valor, o que você faz? Você bota todo o peso no maior, né? Se eu quero, digamos que o lambda 3 seja o maior de todos, aqui. Se eu quiser o maior valor disso, eu boto x3 igual a 1 e os outros iguais a 0. Então, se eu olhar os valores, quer dizer, se eu olhar as normas dos caras aqui, o de maior norma vai ser justamente o que corresponder ao maior alto valor. Você pega o U do maior alto valor, ele é o de maior norma aqui. Agora, o problema é que se você pegar, se você fizer o de maior norma aqui, você vai ter um quadrado que não é bom. Mas se você fizer isso daqui, esse cara daqui, ó, vai ser o de maior norma multiplicado escalarmente por um cara de norma 1. Então, o máximo que isso pode ser é o de maior norma vezes ele. Se ele for o de maior norma, ele é o maior. Então, o maior valor disso aqui deve corresponder ao alto vetor de maior, que corresponde ao maior alto valor. Estou assim, falando rapidamente, claro que eu tenho poderes para dizer que eu subi no monte, não sei das quantas, fiquei 40 dias e 40 noites lá em jejum e Deus me deu esse negócio aqui. Eu estou trazendo para vocês. Estou tentando um pouco dar ideia de onde sai isso. Porque é um caminho meio tortuoso, esse negócio, eu chego à conclusão, então um dia alguém descobriu essa ideia aqui. Mas, para efeitos de demonstração, é extremamente simples. Você pega essa função, aí pega o maior, pega o máximo da função. Eu estou a função daqui em R, contínua, tem o maior valor. Então, tem aqui um certo, o 3 aqui, de maneira que T de U3 escalar U3 seja maior ou igual que T de U escalar U para todo U em S. E agora eu vou fazer o seguinte, vou olhar, pegar aqui esse espaço ortogonal e vou pegar caras aqui assim. Deixa eu apagar esse. Tá bom, ele está perpendicular aqui. Então pega um U aqui. Agora supõe que U é ortogonal ao U3. E eu vou fazer de novo aquela mesma história de pegar, fazer aqui assim, pegar aqui o U3, o U, e fazer a função f de θ. Vou pegar aqui os caras, né, no círculo, pega esse círculo que passa aqui com U e o 3. Então, esses caras aqui são da forma cosseno θ, o 3, mais seno θ, U. E aí eu vou fazer f de θ igual a, chamar isso aqui de w de θ. Isso aqui vai ser, então, t de w de θ, escalar w de θ. Faço essa função e essa função, como esse U3 é o máximo dessa função em todos os pontos da esfera, o U3 também vai ser o maior só nesse círculo aqui.
Então, se eu fizer, para obter o U3, eu faço θ igual a zero. Aí eu tenho 1 aqui. Então, f de zero é máximo. Então, deriva f' de θ, faz a conta aqui, né? Isso aqui vai ser, tem que escrever aqui, ó, f de θ vai ser cosseno θ t de U3 mais seno θ t de U, U3, cosseno θ U3 mais seno θ U. Então, vamos escrever aqui, o f de θ é igual a cosseno quadrado θ t de U3, U3, mais seno quadrado θ t de U, U, mais 2 vezes. Aí, ó, aqui que entra a hipótese, ó. Você vai ter cosseno θ seno θ vezes t de U3 vezes U. E seno θ cosseno θ, t de U vezes U3. Então, aqui você vai ter 2 vezes seno θ cosseno θ, t de U vezes U3. Aliás, eu vou botar o contrário que eu quero. Tá? Eu posso escolher, então eu posso botar U vezes t de U3. Quando eu derivar isso, igualar a zero, aqui vai ter menos 2 cosseno θ seno θ. Com θ igual a zero, seno θ se anula. Aqui eu tenho 2 seno θ cosseno θ, com θ igual a zero, se anula. Aqui eu vou ter menos 2 seno quadrado θ, que se anula em zero. E vou ter 2 cosseno quadrado θ, que em θ igual a zero dá 1. Então, f' de zero tem que ser zero. E vai ser 2 vezes o t de U3. Então, eu estou mostrando o seguinte, que se U é perpendicular a U3, t de U3 também é perpendicular a U. Então, se eu pegar qualquer vetor perpendicular a U, t de U3 é perpendicular a ele. Então, t de U3 é lambda 3U3, ele está nessa direção. Então, isso aqui, quer dizer, a conclusão é t de U3 ortogonal a U para todo U pertencente, para todo U ortogonal, melhor assim, né? U ortogonal a U3 implica t de U3 ortogonal a U. Então, t de U3 igual a lambda 3 U3. E aí, eu tenho um autovetor, esse espaço aqui eu mostrei que é invariante, agora eu aplico a hipótese de indução. E o 3 aí foi só para a gente fazer o desenho em R3, na verdade, seria N mais 1 e N. Então, isso demonstra o teorema espectral em Rn. Eu hesitei um pouco fazer essa demonstração, porque ela usa umas coisas de cálculo, assim, mas eu acho ela a demonstração mais bonita que tem, tanto da SVD como do teorema espectral. Vou até mudar no meu livro. Eu prefiro essa. Então é isso. Pode ver, veja os videozinhos. Eles refazem mais ou menos esse caminho, né? Só assim, a parte da SVD que usa depois da decomposição do teorema do núcleo da imagem e tal, mas aquilo é uma coisa relativamente simples. A parte geométrica está nos vídeos.
Então, é isso hoje, né?